Oi, oi, musicais! Vamos conversar hoje um pouco sobre como funciona uma sessão de musicoterapia na prática. O que vocês acham? Bom, para quem não sabe, rapidamente, a musicoterapia é uma prática maravilhosa que utiliza a música como uma ferramenta para alcançar muitos objetivos terapêuticos traçados aí ao longo da jornada. Hoje a gente vai entender um pouquinho de como começa uma sessão, o que acontece no meio dessa sessão e o que o musicoterapeuta espera ao final dessa sessão. Vem comigo, vai ser interessante saber disso. Muita gente me pergunta, tia Carol, mas afinal de contas, o que acontece numa sessão de musicoterapia? E eu sempre gosto de começar explicando que a musicoterapia ela realmente vai além do que simplesmente tocar ou cantar com a criança numa sessão. Isso por quê? Porque a música ela é como um canal de comunicação. Então, por meio da música, a gente consegue se expressar e a gente consegue também acessar o nosso emocional, o nosso corpo e a nossa mente por meio da música. E é aí que a gente pode contextualizar que por meio dela a gente trabalha questões de comunicação, habilidades sociais, a regulação dessa criança. Tudo isso de forma natural e prazerosa, porque a música ela traz esse senso do lúdico, certo? Antes de mais nada, é muito importante pontuar que cada profissional possui a sua dinâmica de trabalho, muitas vezes flexibilizando alguns pontos, e eu vou estar aqui hoje falando da minha prática terapêutica, tá certo? E lembrando, gente, que o profissional ele pode ter essa dinâmica diferente de trabalho dependendo da abordagem que ele escolheu, que ele estuda, né, diariamente, ou abordagens, porque pode ser mais de uma, porque na musicoterapia a gente tem essas possibilidades. Isso porque a musicoterapia é muito ampla. Antes de começarmos qualquer trabalho terapêutico, existe algo muito importante aí pra gente começar bem essa jornada, que é a anamnese. A anamnese na musicoterapia é aquele momento em que, no caso de atendimentos infantis, a gente vai sentar com os pais e responsáveis para a gente entender sobre esse contexto de vida desse paciente. No caso, se o musicoterapeuta vai atender um adulto, um idoso, ele pode estar vendo ali, estar realizando a anamnese com a própria pessoa, mas quando é criança, a gente precisa dessa ponte com a família. Então, é nesse momento que a gente senta com a família para entender também sobre os objetivos que essa família possui para essa criança, né? Quais são as queixas, quais são as dificuldades, quais são as músicas que fazem parte do dia a dia dessa criança. Então a gente já começa ali a entrar nesse repertório musical, nesse repertório de vida sonora dessa criança. E também é um momento muito importante para entender se os pais já conhecem ali da prática da musicoterapia, porque aí é uma ótima oportunidade da gente estar trazendo mais conhecimento acerca desse trabalho que vai se iniciar, para que as expectativas estejam alinhadas e a gente consiga está trabalhando aí os objetivos de maneira construtiva. Depois desse processo na anamnese, é aí que então eu inicio com a criança, iniciando o processo de avaliação. Então é nesse momento que eu vou começar a olhar exatamente para esse paciente, alinhando com os objetivos que a família já trouxe e vendo ali os objetivos que possivelmente possam não ter surgido, por exemplo, numa conversa de anamnese, porque quando a gente vai falar, por exemplo, da comunicação, muitas vezes os pais eles vão trazer aspectos da comunicação no geral. E você ali, enquanto profissional, você vai poder avaliar a comunicação expressiva, a comunicação receptiva dessa criança. Então, são alguns pontos que você vai traçando e que ali você vai complementar os objetivos, você vai reanalisar os objetivos trazidos e, importante também, depois disso, alinhar com a família todo o plano de intervenção, tudo aquilo que vai ser trabalhado com a criança. Então, por exemplo, se foi analisado que essa criança tem ali algumas demandas na área da regulação emocional, então a partir dessa avaliação a gente já vai pensar nesse plano de intervenção voltado a esse objetivo, com atividades musicais que possam estar ali proporcionando trabalhar as emoções, trabalhar essa regulação emocional. O mesmo para outros objetivos, como a sustentação da atenção, como a concentração dessa criança, quanto também a comunicação para trabalhar ali a expressão verbal, dentre outros pontos. Nesse campo da regulação emocional, é muito interessante que a gente pode também estar propondo atividades que envolvam ali as improvisações musicais, porque isso vai facilitar essa criança a trazer essa expressão verbal naquele momento. Você pode estar auxiliando as improvisações musicais, elas podem ser guiadas, né? Eu costumo trabalhar com imagens, gravuras, ou ela pode ser também uma improvisação livre, com uma história contada, narrada naquele momento. Mas aí fica para um outro vídeo para a gente continuar conversando sobre improvisação musical, certo? Me fala aqui nos comentários se você quer saber mais sobre isso, porque se tem uma coisa que eu aplico muito na minha prática é a improvisação musical, porque eu percebo que ela prepara esse ambiente para a criança, um ambiente lúdico, mas que ao mesmo tempo a gente consegue ali trabalhar muitas habilidades para o desenvolvimento dela.
Lembrando que é muito importante a gente estruturar uma sessão, sim, para a gente ter essa previsibilidade para o terapeuta, para a criança, do que vai ser trabalhado, porque muitas vezes a criança ela chega na sala, é importante ela saber que tem uma rotina, a música que vai ali começar, para ela saber que estamos iniciando a sessão, a duração dessa sessão, o momento de organizar os recursos, é importante sim. Mas também vale lembrar que muitas vezes a gente vai precisar improvisar, porque essa criança ela pode trazer um conteúdo naquele dia em que ali pode ser uma oportunidade para você trabalhar aquela mesma questão que você trabalharia como uma outra atividade, mas que naquele momento você pode utilizar aquilo que a criança está trazendo, né? Aquele recurso, aquela fala, aquele assunto, enfim, muitas possibilidades. Para uma sessão ela acontecer com uma estrutura bem interessante, com um foco, com um objetivo bem estruturado, todo musicoterapeuta ele possui o seu espaço que a gente vai organizar como um setting musicoterapêutico. Então, é ali onde o musicoterapeuta vai escolher exatamente os recursos que ele quer utilizar naquela sessão, deixando ali mais à vista para a criança poder estar interagindo com os instrumentos, né? Então, são instrumentos específicos que vão ser trabalhados naquele dia. Então, assim, a organização da sala, do espaço musical, essa preparação do ambiente sonoro também é muito importante para a sessão de musicoterapia. É nessa sessão também de avaliação que o musicoterapeuta ele vai poder avaliar exatamente os interesses dessa criança. Então, você vai ver essa criança entrar ali na sala de atendimento, para onde que ela vai se direcionando primeiro? Eu sempre gosto de observar, desde esses primeiros passos da criança. Ela está indo para instrumentos percussivos, melódicos, harmônicos, ou ela está indo para recursos visuais ali, brinquedos, ela está indo buscar, por exemplo, a sua atenção por meio de um instrumento musical, ou ali ela já está mais introspectiva. Então, tudo isso na sessão de avaliação vai ser muito importante, porque a partir dessas primeiras sessões, né, de avaliações, esse processo de avaliação, você já vai conseguindo estruturar muito bem o seu plano de intervenção, porque ali você vai entender como que essa criança ela vai estar nessa sala de atendimento, quais são os seus maiores interesses, qual foi aquelas coisas que não fez sentido para aquela criança naquele primeiro momento. Então, tudo isso merece ser observado, porque vai ser utilizado, né, para as próximas sessões como uma base aí para as suas estruturas de sessões, tá certo? Bom, então partindo para as próximas sessões, o que a gente vai utilizar que tem grande importância nesse percurso? Bom, para mim, eu sempre procuro estar me guiando pela anamnese que foi realizada ali no primeiro momento com os pais. Então, é preciso esse material estar de fácil acesso para que, vez ou outra, você esteja analisando novamente qual é o perfil dessa criança, quais são as músicas que essa criança costuma escutar, quais são as brincadeiras, os interesses que a família já trouxe e dificuldades. Fazendo esse paralelo também com a sua avaliação. Então, ali, eu preciso estar acessando essa avaliação para ver esses pontos. E lembrando que a gente vai ali, muitas vezes, fazer de maneira trimestral ou semestral, vai depender muito do contexto, essas avaliações novamente para ver o quanto essa criança está evoluindo. E também o plano de intervenção, para você estar se guiando aí na sua prática. Então, são três coisas, assim, três etapas que eu considero muito importantes e que podem facilitar muito nesse processo musicoterapêutico com a criança, de estar sempre procurando propor sessões que façam sentido, né? Que possam engajar essa criança, que possam aproveitar a maior parte do tempo ali da sessão para estar fazendo atividades para esses objetivos terapêuticos serem alcançados. Bom, terminando a sessão ali com a criança, então, quando tem algo pontualmente importante, eu costumo dar essa devolutiva para os pais, né? De como foi ali a sessão, elogiando essa criança, reforçando as habilidades que foram trabalhadas, não é? E eu sempre procuro manter esse contato com esses pais, sempre, mesmo fora da sessão, para estar ali reforçando coisas que a gente pode estar fazendo em casa também, e falando, né? Alinhando os pontos de dificuldades que muitas vezes teve ali naquela sessão, então você consegue manter essa comunicação sem que a criança esteja ouvindo ali, né, que você está trazendo as dificuldades dela naquele momento do final da sessão, então você pode estar fazendo isso, né, de uma maneira mais organizada ali com os pais. E é assim que funciona uma sessão de musicoterapia. Lembrando que cada sessão vai ser única, porque cada paciente é único e tem as suas necessidades específicas. E aí, conseguiu entender como que funciona uma sessão? Ainda ficou alguma dúvida? Escreve para mim aqui nos comentários. Vamos continuar conversando sobre isso, trazendo mais vídeos a respeito disso. Não se esquece de deixar um like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou desse conteúdo. Compartilha para que mais pessoas possam estar sabendo sobre essa prática que é tão importante. E se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para continuar me acompanhando. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos da tia Carol. E é assim que funciona uma sessão de musicoterapia. Olha só, muita coisa para fazer, além de cantar e tocar uma musiquinha.